Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psicoterapeuta em psicodrama e psiquiatra clínico. Há muitos anos eu sou um fã ardoroso de um ator argentino chamado Ricardo Darín. O primeiro filme que eu vi de Ricardo Darín foi um filme chamado O Filho da Noiva. Tem muitos anos isso, talvez uns 15 anos. E esse é um filme, além de ser um filme extremamente bem dirigido, bem feito, com atuações soberbas de Ricardo Darín e dos outros atores. Esse filme trata de uma coisa curiosa que gostaria de trazer para cá. A mãe do personagem que Ricardo Darín interpreta, ela tem demência na doença de Alzheimer e se encontra internada para ser cuidada numa instituição. Todos os dias o marido vai vê-la e ela não o reconhece. Ela já não mais o reconhece. Ela não reconhece a neta quando vai vê-la. Ela já está completamente apagou-se da sua memória as relações mais primárias que ela tinha. E um dia o pai de Ricardo, do personagem que Ricardo Darín interpreta, chama-o e pede para ele uma coisa. Diz que gostaria de se casar com a mãe, porque eles não eram casados. Ela tinha aceitado viver com ele contra a família, indo contra a família dela, e ele agora gostaria de satisfazer esse desejo dela anterior que ela tinha deixado para lá por conta dele. E aí Ricardo Darín diz que, mas meu pai, ela não vai compreender. Ele diz, não, com certeza ela vai. Mas meu pai, ela não está nem lembrando de você. O filme todo decorre dessas atribulações que Ricardo Darín vai tendo para, enfim, promover o casamento da mãe com o pai. E o final do filme, durante todo o filme, o processo de Alzheimer dela, de deterioração dos processos cognitivos dela vão se acentuando. Mas o fim do filme, inclusive o último take do filme, a beleza do diretor é que ele suspende o filme exatamente nesse take, ele congela a imagem dela. E ela está sorrindo, com um sorriso amplo, aberto, ela vestida de noiva saindo da igreja. Por que esse filme veio à tona hoje? Por que eu estou trazendo ele? Porque a demência na doença de Alzheimer, a doença de Alzheimer é uma doença degenerativa. Ela é um carro que está numa ladeira e que ele vai descendo continuamente. Esse descer da ladeira do Alzheimer se traduz por uma perda de funções cognitivas crescentemente. Então, inicialmente, a pessoa pode ter pequenas falhas de memória de coisas recentes, esquecer algo onde colocou, esquecer uma data. Gradualmente isso vai se ampliando para afetar a nomeação de objetos, nome de pessoas, até ir atingindo as fontes mais primárias de memória da pessoa. É como se fosse uma gota de tinta no papel jornal. Ela vai se espalhando gradualmente do centro para a periferia. Essa perda cognitiva, ela vai se acentuando, vai promovendo cada vez mais o apagamento desses registros, indo sempre daqueles mais novos e menos importantes, até os mais antigos ou mais importantes afetivamente. Por isso que o nome de familiares ou a própria identidade terminam sendo as últimas coisas que a pessoa vai perdendo, exatamente por serem ou as mais importantes ou serem as mais primárias da gente.
Mas por que eu levantei essa questão agora? Já que a demência é um processo degenerativo, em que o tratamento que nós, seja o psiquiatra, seja o geriatra, seja o neurologista, aquele que atenda, o tratamento para a demência de Alzheimer é, voltando à imagem que eu fiz inicialmente de um carro na ladeira, é diminuir a velocidade de queda, mas o carro continua na ladeira. Se nós conseguirmos frear o carro ou diminuir a velocidade dele ainda no início da ladeira, a perda ainda é pouca, que está no início da ladeira. Mas mais dia, menos dias, o carro vai descendo. Esse processo de contínuo reajuste, mas é uma descida, é uma perda crescente que pode ser minimizada pelo tratamento. Ou seja, o melhorar é não piorar. Considerando que é um carro numa ladeira, a tendência natural da doença é piorar gradativamente e gradualmente. Se essa piora é feita numa velocidade mais lenta, mais demoradamente, o tratamento está sendo efetivo. Então, o tratamento não é fazer o veículo voltar ao horizontal, a horizontal. É na ladeira e diminuindo essa velocidade gradativa de queda. Então, aquilo que a família busca, muitas vezes, é a recuperação total da pessoa. E aquilo que os profissionais da medicina oferecem é a diminuição da velocidade de queda. Muitas vezes isso é uma contradição, em que a família espera algo que a medicina não pode dar. A família precisa compreender de que tratar Alzheimer é ajudar a não piorar, não é recuperar-se totalmente, mas diminuir essa velocidade de perda, como já foi dito antes. Mas por que eu comecei falando desse filme, o Filho da Noiva? Porque apesar da personagem ter o quadro cognitivo, a memória dela estava completamente já apagada, pouquíssimas coisas se preservaram nela. No entanto, ela foi capaz de reconhecer, ou de perceber, ou de sentir um gesto afetuoso promovido pelo marido. Claro que é uma imagem cinematográfica, mas que alegoricamente pode nos colocar na situação do paciente comum que tenha a demência da doença de Alzheimer. O sorriso final da personagem traduz a felicidade que ela estava. Cognitivamente ela não estava compreendendo o que estava acontecendo ali, mas afetivamente ela conseguia alcançar. É algo similar, se nós pudermos fazer essa analogia, ao que acontece no começo com os bebês. Cognitivamente eles não apreendem a realidade, mas eles são capazes, todos os bebês são capazes de reagir ao toque afetuoso ou ao toque agressivo. A resposta afetiva ela é mais primária do que a resposta cognitiva. E é talvez seja uma das últimas a serem perdidas, que é essa capacidade de responder ao toque afetivo, à afetividade. Então essa imagem dessa personagem, em que cognitivamente ela já não tinha mais o que perder, já estava nos últimos estágios da involução do processo dela, do processo mental, mas consegue expandir o sorriso para um sorriso espontâneo no ato, ainda que alegórico isso, mas compreendemos isso, trazendo isso para a realidade imediata de quem tenha um familiar com Alzheimer, ou nós como profissionais que possamos cuidar de pessoas com Alzheimer, a doença de Alzheimer, não é difícil perceber de que eles são capazes, essas pessoas são capazes de reagir à afetividade, ainda que não possam ser capazes de compreender o que está acontecendo. Então o toque afetivo é tão importante quanto a medicação. Daí porque nesses tempos de hoje de isolamento social, é tão vital, tão importante reconhecer-se para a pessoa idosa como um todo, e particularmente para os pacientes de Alzheimer, de que a afetividade é um elemento tão vital para a saúde humana, quanto a expressão afetiva, o toque afetivo é tão vital para a saúde humana quanto propriamente dita a saúde física.
Então, trazendo para os pacientes que têm a doença de Alzheimer, em que o isolamento o cognitivo deles não impede que eles sintam a presença afetiva, eu quero trazer isso para o outro espectro, que é o espectro das pessoas muito idosas hoje, que por proteção estão isoladas, mas ao mesmo tempo isso promove isolamento afetivo, e elas se ressentem disso. Estão protegidas fisicamente, mas estão vulneráveis afetivamente. Então, se você tiver a oportunidade de assistir esse filme, é um filme belíssimo, O Filho da Noiva. Além de funcionar, como eu já disse, para nos lembrarmos de que não apenas o aspecto cognitivo é importante da demência, mas o toque afetivo, a presença afetiva é tão importante quanto. Tchau.